Para a gente falar e para a gente buscar entender qual o sentido espiritual do Natal, inevitavelmente a gente vai falar da figura central, do personagem central do Natal, que não é o Papai Noel. Obviamente que não é o Papai Noel, né? O Natal, ele vem celebrar o aniversário de Jesus Cristo. Né? Há 2023 anos, Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo reencarnou na Terra. Né? Esse grande avatar, esse grande espírito extremamente evoluído, esse espírito que algumas linhas da espiritualidade dizem que tem bilhões de anos, muito evoluído, reencarnou na Terra há 2023 anos atrás. E a gente celebra no Natal o aniversário de Jesus Cristo. Independente da sua religião, independente das suas crenças, independente disso, o Natal é uma época que cultiva os ensinamentos de Jesus. E independente se você crê ou não crê, né, em Jesus, por exemplo, Jesus não queria que a gente acreditasse nele. Jesus não queria isso. Jesus queria que a gente seguisse, que a gente buscasse despertar em nós os ensinamentos dele. Que a gente buscasse despertar no nosso ser o amor. Que a gente buscasse despertar no nosso ser o amor. E eu poderia resumir tudo o que eu poderia falar e que eu vou falar hoje aqui com você, que a gente vai conversar hoje aqui, nisso. A grande mensagem do Natal é o amor. Essa é a grande mensagem que Jesus veio trazer para nós. Jesus veio despertar na humanidade o amor, a amorosidade e todas as suas formas de manifestação. Porque o amor ele se manifesta de diferentes maneiras, de diversas maneiras. E a gente vai aprendendo a amar. Na nossa vida a gente vai aprendendo a amar. A gente não nasce sabendo amar. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a cada situação. A gente vai aprendendo principalmente nos nossos relacionamentos, né? Nos relacionamentos com a nossa família, que às vezes são muito desafiadores, né? A gente vai aprendendo a amar. A gente vai aprendendo a amar os outros seres. E a gente vai aprendendo a se amar também, porque o amor próprio é muito importante, muito importante. E como eu disse, Jesus não veio, né, humildemente, né, eu digo isso, porque é uma verdade. Jesus não veio querendo que a gente lembrasse dele. Jesus veio querendo que a gente lembrasse dos seus ensinamentos, das suas mensagens. E o principal ensinamento, a principal mensagem que Jesus nos deixou foi: amem uns aos outros. Amem uns aos outros como eu vos amei, amem uns aos outros como a si mesmo. Olha isso, que importante. Então, a mensagem do Natal, o espírito do Natal é o amor. O amor aos outros seres. Amar uns aos outros. E amar a si mesmo. E amar aos outros como a si mesmo. E amar aos outros como Jesus nos amou. Jesus foi a maior prova de amor desinteressado, de amor abnegado, de amor sem esperar nada em troca. Jesus demonstrou isso em vários momentos da sua vida. Até mesmo quando estava sendo crucificado, totalmente injustamente, né? Ele, num gesto de profundo amor à humanidade, de profundo amor àqueles que estavam ali, lhe causando dor, lhe causando sofrimento, Jesus pede a Deus, né, pede ao Pai que perdoe aqueles seres, porque eles, na ignorância deles, eles não tinham noção da consequência daquilo que eles estavam fazendo, não tinham noção de quem era Jesus. E independente de quem era Jesus, eles estavam perdidos, espíritos sofredores, pessoas que estavam sofrendo e com isso fazendo sofrer também. Então essa é uma outra grande lição que Jesus vem nos dar, que faz parte do espírito do Natal, é o perdão, é perdoar. É uma das grandes manifestações do amor, é o perdão. Então a gente precisa aprender a perdoar. Aprender a perdoar a si mesmo
E isso, às vezes, é uma das coisas mais difíceis, né? A gente se perdoar. Porque a gente já fez muita coisa errada, né? Nessa vida e em outras vidas. Senão a gente nem tinha reencarnado na Terra. Porque só reencarna na Terra quem precisa passar por algumas provas para evoluir, para melhorar, ou também precisa pagar pelos erros do passado, né? Para que a lei divina se estabeleça. Então, é inevitável. Se a gente está aqui na Terra, a gente já fez coisas erradas. Errar é humano, né? Do latim, errare humanum est. Errar é humano. Então a gente já errou muito nessa vida ou em outras vidas, ou nessa e em outras vidas. E como é difícil a gente se perdoar, né? Como é difícil. Como é difícil a gente tirar esse peso da culpa, né? Porque a culpa pesa. A culpa pesa demais. E eu falo isso por experiência própria. Eu já errei muito nessa vida e cometi erros que fizeram mal para outras pessoas. E quando a gente está nesse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, quando a gente tem mais consciência do que é o mais adequado a ser feito na vida, de quais são as ações mais adequadas, que são aquelas ações que fazem o bem, que seguem esse grande ensinamento do Natal de Jesus, que é o amor, que amar é fazer o bem. Resumindo, amor é fazer o bem, sem olhar a quem. Fazer o bem. Amar é ação. Amar não é um sentimento abstrato. Amar é escolha, é atitude, é ação, é fazer o bem, independente de quem seja. Com as condições que a gente tem, dar o nosso melhor para fazer o bem ao maior número de seres possível. Isso é amor. Isso inclui fazer o bem a nós mesmos. E quando a gente tem mais consciência, como eu disse, né, mexe mais com a gente quando a gente erra, quando a gente toma uma atitude que depois a gente percebe que não foi a melhor atitude, que fez mal, que prejudicou outras pessoas. Isso mexe muito com a gente. E como é difícil a gente se perdoar por isso. Como é difícil, né? Como eu disse, sendo bem sincero, eu já passei por situações desse tipo, onde eu cometi ações inadequadas que fizeram outras pessoas sofrerem. Muitas vezes, e na grande parte das vezes, claro que a intenção nossa não é fazer o mal às outras pessoas, mas guiados por ignorância, guiados por inconsciência, guiados pelo nosso ego, às vezes a gente comete atitudes inadequadas que fazem os outros sofrerem. E se a gente está consciente, a gente vai se culpar muito por isso. A gente vai sentir o peso dessas atitudes inadequadas que a gente cometeu. Isso traz culpa. E a culpa, ela é como uma âncora que nos prende e impede a nossa evolução. E a gente tem que aprender a se perdoar. A gente tem que cultivar o auto-perdão, por mais difícil que seja. E como eu disse, esse foi um dos grandes ensinamentos de Jesus também. A gente entender que somos seres humanos que falham, que erram. É muito dito na espiritualidade que até a gente alcançar a perfeição, e todos nós estamos no caminho de um dia alcançarmos um nível de espíritos perfeitos, espíritos puros. Mas até a gente chegar nesse ponto, nós vamos errar muito. Nós vamos errar muito.